Este episódio entregou meio que tudo que a gente queria. Primeiro os anéis sendo forjados, confirmação de magos e Sauron sendo revelado finalmente. Agora não tem, o homem chegou e comece as tretas. E dando continuidade aos nossos vídeos semanais de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, vamos falar de tudo que aconteceu no 8º e último episódio dessa primeira temporada, liberado nesta sexta-feira na plataforma do Amazon Prime, o qual trouxe revelações que tanto aguardávamos e concluiu parte dos arcos de alguns personagens. Mas será que tivemos um encerramento de temporada bom, que nos deixou satisfeitos? Aquela empolgação para a segunda? Então fica comigo nesse vídeo para discutirmos um pouco mais. Simbora! Fala pessoal, como vocês estão? Eu sou o Júnior Cravador, esse é meu canal onde vamos falar de séries, filmes e livros. Se não por aqui, seja muito bem-vindo. Eu te convido a se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos conteúdos que saírem daqui pra frente. E se gostar do vídeo, já deixa aquele like, compartilha com os amigos, conhecidos que também gostam do Senhor dos Anéis, séries de fantasia. Aqui no canal tem muito conteúdo, dá uma conferida aí. E o último aviso, o vídeo vai conter spoilers, então se você ainda não assistiu esse último episódio, siga por conta e risco, certo? E a gente, não é que chegamos ao final dessa primeira temporada, passou rápido, não, confesso que eu queria mais, já tinha mais uns 2 episódios. Bom, e nesse nosso último vídeo aqui de análise dos episódios, vou comentar no primeiro momento sobre esse 8º, o qual basicamente entregou tudo que a gente estava esperando, que eles respondessem ao longo desse primeiro ano de produção. E no segundo momento, vou falar aqui no vídeo sobre a temporada como um todo, os altos e baixos, certo? Bom, esse 8º episódio já começou com uma cena meio que soa como uma trollagem da série, quando aquelas 3 feiticeiras vão até o Estranho e o chamam de Sauron, revelando que elas estão ali com o propósito de servi-lo e não confrontá-lo. E essa informação já vem no início de cara pra dar aquela insegurança, acho que a todo mundo que tava gostando do personagem do Estranho, mas era meio que esperado ele não ser aquilo, não ser essa sua real identidade, porque a todo momento pensando, ah não, elas se enganaram, interpretando o sinal da estrela caída de forma errada, como o senhorzinho lá da Daga tinha comentado antes. E também fiquei pensando, no momento que a Nori chegar, tudo vai ser esclarecido. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Até porque já disse em outros vídeos, o Estranho tá meio perdido, ele chegou nesse novo lugar, nem sabia se comunicar direito, informar quem era e qual o seu propósito. É super comprável ele acreditar quando alguém chega e afirma que ele é isso ou aquilo, principalmente considerando todos os ocorridos dos últimos episódios, ele machucando a Nori ou o pessoal da comunidade dos pés peludos, daí ele mesmo se torna mais crível. Mas no fim a Nori o convence de que ele não tinha que ser do mal, isso fazia parte da sua escolha, e confirma o que eu vinha dizendo sobre achar que ele não era o Sauron, que não era do mal, apenas o que estava acontecendo era uma consequência do poder, quando usado sem total controle, poderia ferir os que se encontravam ao redor. E outra coisa que quero comentar nesse núcleo é com relação à coragem dos pés peludos em enfrentarem aquelas 3, cabendo aquela lógica sempre usada em O Senhor dos Anéis, os mais inesperados são os capazes de grandes feitos. E a cena também da luta do Estranho com elas foi bem legal. A hora do cajado, é que me lembrou aquela luta do Gandalf com o Saruman, girando no ar, não sei o que. Mas como custo dessa aventura toda, o Sr. Covas foi atingido e morreu. Não estava esperando isso. Admito, achei que eles investiriam mais nesse personagem, no seu conhecimento sobre as leituras das estrelas do céu, mas não rola. Triste. E por fim a Nori decide partir junto do Estranho, que também era algo que a gente esperava. Essa amizade toda não foi construída à toa. Ela sempre foi aventureira e não havia outro destino para ela senão seguir numa grande aventura, numa jornada. E com essa tomada de decisão, vemos essa passagem da Nori de uma personagem mais infantil, que vive na proteção do lar dos pais, começar agora a tomar as rédeas do seu próprio destino, sair para o mundo, enfrentando os desafios e perigos, o que deve trazer maiores provações e evolução a personagem. Só achei que a Papola partiria com eles. Então não sei se veremos mais dela e dos demais na próxima temporada. E na última cena deles, o Estranho revela para ela ser um mago, o que já esperávamos também. Era uma teoria forte entre os fãs aí, a galera que estava assistindo. Mas ao dizer aquela frase para ela que na dúvida era para ela seguir seu nariz, juntamente com o enfoque nas mariposas, no momento do poder usado lá contra aquela feiticeira, dá para entender meio que a série quis
afirmar que é o Gandalf, porque sabemos do seu lance com as mariposas, sua ligação com os hobbits e sua fala do nariz já dita lá na Sociedade do Anel. Então assim, não é surpreendente eles trazerem ele também. Não perderiam a oportunidade de trazer um dos personagens mais icônicos desse universo, se não o mais. E claro, tem a questão do pessoal levantando aí sobre os magos estarem na Segunda Era, mas ao mesmo tempo seguem na mesma lógica dos pés peludos. Os feitos deles podem não gerar grandes registros na história da Terra-média nesse momento, ou pode ser que sejam nomeados de outra maneira, então acaba assim que dá pra encaixar. Eu curti, não tô me apegando tanto a esses detalhes. Bom, e com relação ao segundo núcleo abordado nesse episódio, que foi o da Galadriel, do Elrond com o Halbrand, tivemos a grande revelação, a mais esperada da temporada. Sauron deu as caras, ou melhor, já vinha dando há tempos. E essa também não foi uma revelação bombástica, já que todo mundo desconfiava do Halbrand. Era outra teoria que vinha ganhando força, eu inclusive desconfiava forte dele. E foi bem coerente na minha opinião. Era assim alguém que fazia mais sentido, porque reparem como eles não falavam do seu passado, todos os personagens foram mais explorados, foi apresentado todo um histórico, suas ambições e aflições, e já ele, nada. Tudo estava muito oculto, muito misterioso. E um ponto assim que me fez desconfiar muito dele, até comentei no vídeo do episódio, aquela atitude mais violenta, extrema nas ruas de Númenor, se excedeu, e ali só bate aquele alerta pra gente ficar atento. Só fiquei, aí tem, e tinha mesmo. E essa proximidade com a Galadriel faz as coisas se tornarem muito mais interessantes, já que ela tanto procurava o Sauron e ele estava debaixo do seu nariz. E ela ainda o colocou, ajudou a colocá-lo nessa posição de rei. E essa reviravolta eu vejo como um ponto positivo pro desfecho da Galadriel, da personagem em questão assim de enredo. E quando o Sauron entra na sua mente, a gente percebe uma conexão. Ela foi a fundo nessa história de encontrar o inimigo e dar um fim nesse. E aí ela está do lado dele e esse desejo dele, querer que ela permaneça ali, se juntar e reinar ao seu lado, nesse seu plano todo para a Terra-média. Tudo isso me remete um pouco àquela conversa dela com o Frodo, quando ele lhe oferece um anel. E ela diz que o Senhor das Sombras teria uma rainha ao seu lado mais forte, assim, que as bases da Terra, algo assim. Todos a adorariam, e aí rola aquele lance sombrio com ela, da sua imagem sendo tomada por uma sombra, o que faz a gente ficar meio assim, desconfiado da Galadriel lá. E aí eles investiram aqui nessa relação deles ter acontecido de muito antes. Ficou bom. Só um lembrete, espero que eles expliquem melhor essa história do marido dela, que abordem mais o lado pessoal da Galadriel, para além dessa missão que assumiu do seu irmão, essa vingança toda. E acredito que no fim deve tudo se encaixar melhor com os livros, os filmes. Vamos aguardar. E quando a criação dos Anéis de Poder, vimos a Forja dos Primeiros, surgindo assim os 3 Anéis dos Elfos. Gostei do modo como eles fizeram essas peças, utilizando a adaga da Galadriel, a qual ela tinha grande apego pelo significado daquela arma, e foi ela que sugeriu de serem 3, e também deu para perceber muito da influência do Sauron, principalmente no artesão, repetindo as palavras do Adar, que é um servo do Sauron, deixando mais claro como ele é manipulador e traz mais aquele conceito de corromper quem está próximo, que é muito visto no Um Anel. Basicamente é a essência de seu mestre, e essa retomada dele como ferreiro era uma informação jogada ali no começo, bem despretensiosa, como quem não quer nada. Então os sinais foram dados a todo instante. E após a forja desses 3 anéis, nas próximas temporadas a gente vai ver dos outros, os 7 dos anãos, os 9 dos homens e por fim Um Anel. Será que a cada temporada serão feitas a forja dos grupos desses anéis? Fica a questão. E o último núcleo que teve menor tempo em tela foi o pessoal de Númenor, que o rei faleceu, mas antes ele conversou com a filha do Elendil e ele se referiu como se estivesse conversando com outra pessoa, que sabe que essa entra ali durante a noite. E eu me perguntei, será que ele estava se referindo àquele conselheiro que vai lá para usar a Palantir para ver o futuro e manipular as coisas a seu favor? Não sei. E também a gente viu a questão das bandeiras lá, a troca nos navios. Então as coisas devem se complicar para
Rainha Regente. Bom, pessoal, agora que fechamos essa primeira temporada, o que eu posso dizer desse primeiro ano de produção como um todo? Eu gostei meio que de toda a construção dos personagens, principalmente dos pés peludos, dos anãos, são meus preferidos. Ali a gente vê que são relações honestas, você sente isso, mesmo que tenhamos algumas vezes conflitos de interesse, mas apesar disso criamos um vínculo, nos preocupamos com eles. Ao contrário, por exemplo, do pessoal de Númenor, que é, ao meu ver, o pior núcleo. Não me prendeu, nenhum personagem me apeguei, eram as partes assim que eu achava mais chatinha em cada episódio. É aquela coisa de você não se identificar, não extrair emoção deles. Não sei explicar muito bem. No fim, a gente acaba não se importando muito, é isso. E um dos problemas disso é que justamente nesse núcleo é que residem personagens que desempenharão um imenso papel nessa luta contra o Sauron. Então nas próximas temporadas eu acho que eles vão ter que trabalhar muito mais com essa galera aí para fazer crescer o nosso afeto, porque Númenor é o típico caso de encher os nossos olhos com todo o impacto visual dos cenários, mas não enche o coração. Olha eu falando frase aí bem estilo essas do Senhor dos Anéis, meio brega até. Enfim, espero que eles acertem melhor esse núcleo futuramente, para ficar mais próximos dos demais. E também não é só eles. Dois personagens que eu acho que podem ser melhor abordados é o Rei dos Elfos e o Artesão. Afinal de contas, estamos falando aí de grandes motivadores ou até mesmo criadores dos Anéis de Poder, e seria interessante compreender esses personagens mais a fundo, suas motivações, suas tentações, como que vai ser toda a manipulação do Sauron quando ela acontecer, e também espero ver mais do Adar, que é um personagem que eu curti bastante, me despertou a curiosidade em saber mais, mesmo tendo pouco tempo em tela, não sei porque ele me passa uma vibe meio Loki. Nada a ver, né, com o assunto. E já sobre outros núcleos, como do Arondir, do Durin e do Estranho com a Nori, fechou bem esse primeiro ciclo. Acredito que foi bem trabalhado desde o seu início até o fim, seu propósito. Sua ambientação, suas personalidades foram bem estabelecidas e são personagens com enredos que a gente se interessa, desperta a curiosidade. Então, pra mim, assim, eles estão bem ok. E por fim, vamos falar aí da Galadriel, que foi uma das personagens mais criticadas da série, ao que a gente percebe pelos comentários na internet, mas ao analisarmos a jornada da Galadriel como um todo, acho que fica num saldo positivo. A sede de vingança levou ela a não enxergar mais nada, a passar por cima de quem quer que estivesse no seu caminho para chegar nesse objetivo, e até por isso tivemos alguns momentos de comportamentos da Galadriel que pareciam não condizer muito com a que a gente já conhecia, principalmente ali em Númenor, mas ao mesmo tempo a gente considera que ela aqui é mais jovem, vai passar por toda uma transformação nessas 5 temporadas previstas, até chegar nessa feiticeira elfa, conversa com geral, entrando nas suas mentes, e é uma das portadoras dos Anéis de Poder lá na Sociedade do Anel. E claro que a gente tem que considerar que para a própria série é uma missão complicada, trazer uma personagem bem estabelecida no universo do Tolkien, o pessoal fica em cima, assim como tenho certeza que ficarão do Estranho, agora que ficou entendido que ele é o Gandalf, e também o personagem do Sauron, já que ele foi personificado, dado uma cara, uma história mais humanizada, entenderemos mais das suas motivações, porque sempre em Senhor dos Anéis ele foi colocado como uma criatura muito mística, o Senhor das Sombras, estando em toda parte, mas presente de uma maneira mais invisível, através de um objeto ou de outros seres. E aqui podemos acompanhar mais de quem é ele, não só o que os outros dizem. E ao final dessa primeira jornada, eu confesso que eu saí com uma ótima impressão dessa série. Claro, tivemos alguns episódios em que o ritmo estava mais lento, ou parecia que o enredo dava uma freada, ou algumas inconsistências, como o pessoal ali do sul, que só chega alguém e diz que é o rei e eles aplaudem, sem contestar, sem se perguntar por um segundo se aquilo é verdade. Mas no geral, assim, eu me envolvi. Eu sinto que é uma série que traz a essência da Terra-média. Eu me senti revisitando esse mundo criado por Tolkien. A mesma sensação que eu tive lá nos primeiros episódios permaneceram até aqui nesse final. Mesmo que eles às vezes deem uma desviada do material original, ainda assim eu sinto que eu tô vendo uma produção com a essência desse mundo de fantasia. Então, aquela coisa de heróis justos,
corações corrompidos e aqueles que jamais se permitem cair em tentação, o pessoal que está disposto a se sacrificar pelo bem maior, um lugar onde existe magia e o conceito mais forte de bem e mal, aquela coisa do preto no branco, mas ao mesmo tempo abordando discussões disso nem sempre ser possível, como no diálogo da Galadriel, de que para se alcançar a luz às vezes é necessário tocar a escuridão. Então tudo isso assim é muito Senhor dos Anéis. E além disso também tem muito daquela coisa de eucatástrofe, muito presente nas obras do Tolkien, que é aquela virada positiva repentina nos eventos e livra os personagens de um destino terrível. Então tem os momentos que a gente sente isso. Por fim, também quero falar que eu acho que não é possível ficarmos comparando muito essa série com outras de fantasia, como A Casa do Dragão, por exemplo, em que a proposta é totalmente diferente. Os personagens de lá são mais na vibe eu tendo alguma vantagem saindo ileso, bora lá, faço qualquer coisa. E aqui não, eles se preocupam muito com a sua honra, com o seu lar. A Casa do Dragão assim é uma fantasia mais adulta, traz mais violência, temas mais impactantes, que acaba chocando a gente em cada episódio. E já Senhor dos Anéis, que engloba todo um público jovem ao adulto, puxa para algo mais tranquilinho. E em A Casa do Dragão, a história se concentra numa disputa de família, o que faz a gente emergir mais nesse pessoal. Acaba se tornando meio que um núcleo. E aqui não, em Senhor dos Anéis a gente tem vários. Muitos deles nem interagem, o que dispõe de menor tempo em tela. Acaba que eles têm menos tempo para serem desenvolvidos e a gente também não conhece tão a fundo. Enfim, mais pra frente, assim, cada vez mais a tendência de a gente se apegar quando grandes eventos acontecerem, vai ser tenso. Acho que a produção foi muito bem feita, parte visual, estética dessa série tá impecável, nem tenho que comentar muito disso. Trilha sonora complementa perfeitamente e toda essa primeira temporada serviu como uma boa base de introdução a esse mundo, para resgatá-lo a quem já era fã, mas também a essa nova geração que não conhece muito bem. Então eu só tô imaginando assim como vai ser pra frente, os eventos, a galera interagindo. O momento que finalizou esse episódio e tocou a música sobre os Anéis de Poder, eu só pensei, quero mais. E acho que isso é a coisa mais válida a considerarmos quando terminamos uma produção, é sentir vontade de ver mais. Bom, agora é aguardar a segunda temporada, que começou a ser gravada nas últimas semanas. Tomara que venha logo. E enquanto isso, vamos debatendo mais sobre esses personagens, sobre essa segunda era apresentada aqui, esses seus eventos tão significativos para a Terra-média. Bom, pessoal, mas e vocês? O que acharam? Gostaram ou não? Esperavam mais desse encerramento? Comentem. Se gostarem do vídeo, já deixa aquele like, compartilhe com os amigos que também gostam dos Anéis. E eu vou ficando nessa, um grande abraço, se cuidem, até a próxima e tchau!